Abra a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versos 37 e 38. Evangelho do Senhor Jesus, escrito ou de acordo com Mateus, capítulo 22, versos 37 e 38. E nós vamos pensar sobre um mandamento que abençoe a nossa vida. Irmãos queridos, esse texto é muito conhecido, é um dos textos, é uma das falas, é um dos ensinos mais conhecidos do Senhor Jesus, e é maravilhoso, e são muito poderosas as lições que ele traz para nós. Você abriu a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia e deixa aberta, a gente vai ler esse texto e vai ler outros textos também. Vamos lá? Mateus 22, de 37 a 38, o mandamento que abençoa a nossa vida. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Irmãos queridos, eu tenho, ao longo desse trimestre, trazido as mensagens, principalmente no domingo de manhã, sobre a revista que a nossa Convenção Batista Fluminense nos oferece. E essas mensagens foram sobre os 10 mandamentos. Como domingo que vem é o último domingo, e nós sempre temos uma coisa ou outra que às vezes não dá para trazer a lição, para não deixar a lição sem terminar, vou trazer hoje, esse que é a lição número 12, no domingo que vem pela manhã, vamos falar sobre o 10º mandamento, e no domingo à noite sobre o 2º mandamento de Jesus. Então, é o final desses estudos, e eu tenho certeza que vai abençoar grandemente o seu coração. Os 10 mandamentos, eles nos preparam para todo o restante da lei que Deus deu no Antigo Testamento. Você tem lá em Êxodo, capítulo 20, Deus dando a Moisés os 10 mandamentos. E depois dos 10 mandamentos, Deus começa a dar uma série de ensinos, de normas, de leis, para que o povo de Israel pudesse cultuá-lo. Mas os 10 mandamentos, eles são a base para que todos aqueles outros mandamentos, aquelas outras leis, ou como eles resumiram, ou como chamaram, a lei, fosse praticada. Os 10 mandamentos, ou como também é conhecido como decálogo, guarda essa palavra, decálogo, ele é o código da moral, é o código da ética, é o código da conduta que guiou o povo até a vinda de Jesus. A lei do Antigo Testamento foi uma placa indicativa que apontava para Cristo. Igual aquela placa que você chega, às vezes, num caminho, tem um caminho para a direita, outro caminho para a esquerda, você não sabe para onde você quer ir, tem a placa lá. À direita você vai para tal lugar, à esquerda você vai para tal lugar. A lei do Antigo Testamento, Moisés, muitas vezes em que Jesus se refere à lei, ele chama de Moisés, porque era costume do povo chamar a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o Pentateuco, a Torá, era costume do povo chamar a lei de Moisés, e o restante dos profetas. Por isso Jesus fala Moisés e os profetas, se referindo ao Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, e o restante do Velho Testamento. Então, a lei do Antigo Testamento foi uma placa que Deus estabeleceu para apontar para Jesus. E o fim desse caminho, desse trajeto, é Jesus, é Cristo. Paulo fala isso claramente em Romanos capítulo 10, verso 4. Confira comigo. Romanos 10, 4 fala, porque o fim da lei é Cristo. Para quê?
para a justificação de todo o que crê. Agora acompanhe comigo o meu raciocínio seguinte, meu amado, minha amada. Foi no Sermão do Monte, que está lá nos capítulos 5 a 7 de Mateus. Nesse Sermão do Monte, Jesus mencionou várias vezes os 10 mandamentos. Por que isso? Porque Jesus, ele não veio para revogar, ou seja, para abolir a lei. Ele não veio para dizer, olha, tudo isso que está na lei de agora, de Moisés, dos profetas, de Gênesis a Malaquias, tudo isso agora vocês esqueçam. Não, Jesus não veio revogar essa lei, não veio acabar com essa lei, ele não veio abolir essa lei. Jesus veio o quê? Mateus 5,17, ensina o que Jesus veio fazer e o que isso traz de ensino para nós. Jesus fala, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. E por apontar para Jesus, Jesus é o caminho. Ele mesmo fala isso lá em João, eu sou o caminho. E Jesus veio cumprir tudo aquilo que estava escrito no Velho Testamento. Perceba, na maior parte da Bíblia Sagrada, Deus usou homens para revelar a sua vontade, os profetas. Deus usou homens para dizer o que queria do povo de Israel. Mas foi nos 10 mandamentos que Deus utilizou o próprio dedo para gravar a sua vontade a nós. Entendeu? Quando você lê um profeta, quando você lê um salmo, quando você lê um provérbio, Deus inspirou de uma maneira especial aquele autor para escrever aquele texto. Mas a Bíblia fala lá em Êxodo que foi o próprio Deus quem escreveu na rocha, com sua própria mão, os 10 mandamentos. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito porque mostra a importância de todo esse ensino, mostra a relevância que nos dias de hoje, em 2021, com toda a lei do homem, com todo aparato legal que o homem consegue ter, com todo o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, com tudo isso, o Decálogo, os 10 mandamentos, é a base de toda a lei que aponta para Jesus. Na época de Jesus, os fariseus classificavam os mandamentos, vejam só, em pesados e leves na sua prática. O grande equívoco é que os fariseus entendiam que os ritos tinham o mesmo peso que as leis morais, eram confundidos até com as leis morais. Os fariseus evidenciaram tanto o ritual em algo tão importante, eles diziam que o ritual era tão importante que se tornou obrigatório aos judeus, equiparando os ritos, a cerimônia toda, ao mesmo cumprimento moral daquela lei. Aí vem Jesus, o nosso Senhor, e ao invés de discutir com os fariseus, porque o que os fariseus queriam era isso mesmo, queria um bate-boca com Jesus, queria uma polêmica teológica, queria mostrar, Jesus foi sábio demais. Quando os fariseus vão até Jesus, Jesus consegue resumir as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, a base de todo o Antigo Testamento, que aponta para ele mesmo, para Jesus. Jesus consegue resumir os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. O primeiro que nós vamos ver agora e o segundo que nós vamos ver domingo que vem à noite lá na igreja. Jesus resume os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. E ele se refere a Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, e no livro do Levítico, capítulo 19, verso 18, respectivamente. Deuteronômio 6,5 diz lá, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Já em Levítico 19:18, a lei dizia o quê? Não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus silenciou e cala a boca de todos
todos aqueles fariseus, aqueles escribas, aquela turma que queria pegar Jesus pelo pé, Jesus silenciou a todos quando mencionou as Escrituras, e não este ou aquele mandamento. Quando Jesus cita Deuteronômio 6,5, amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, Jesus faz um resumo dos 10 mandamentos, do primeiro ao quarto mandamento. Você aprendeu, né, dessas mensagens, desse tema, que os 4 primeiros mandamentos são específicos no nosso relacionamento com o Pai, com o Deus Criador. E do 5º ao 10º mandamento fazem referência ao relacionamento com o próximo. Agora, pensa comigo, raciocina aqui comigo e veja, meu amado, minha amada, que coisa interessante. Desde o Êxodo, capítulo 20, desde o povo lá no deserto, Moisés, no Monte Sinai, recebendo o decálogo, recebendo os 10 mandamentos do próprio Deus, desde o Êxodo, que Deus já está se referindo à cruz. Desde o Êxodo que Deus já está se referindo à cruz. Veja só, se você não percebeu ainda, vou te explicar. Os 4 primeiros mandamentos, amarás o Senhor teu Deus, não terás o teu Deus de mim, não farás para ti mais de cultura, é um relacionamento vertical, porque é Deus e você. Os outros 6 seguintes, não furtarás, não dirás falso testemunho, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás. Os outros 6 é relacionamento você e o próximo, relacionamento horizontal. Captou? Entendeu? Como Deus, no seu poder, na sua sabedoria, desde o Êxodo, já se referia à cruz. Os 4 primeiros, relacionamento vertical. Os 6 seguintes, relacionamento horizontal. É a cruz de Jesus. Agora, perceba, o primeiro grande mandamento de Jesus é uma aliança de Deus. É uma aliança que Jesus fala. Preste atenção na palavra que eu vou usar agora. O primeiro grande mandamento de Jesus é uma aliança que exige, ele não pede, não solicita, e não é por favor não, tá? O primeiro grande mandamento de Jesus é uma aliança que exige a perfeita e total lealdade ao Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado, Pai do céu, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, exige de seu povo que considere o seu senhorio exclusivo e, em compensação, o Criador abençoará aos que são fiéis. Não é por favor, não é uma opção, não é se você quiser, não é se você achar. Quando Jesus fala, ame o Senhor teu Deus, Deus está exigindo que você considere que Ele é o Senhor. E, em compensação, Ele vai te abençoar com toda sorte de bênçãos. A dificuldade vem quando a sociedade atual infringe esses 10 mandamentos. Justamente porque oscilam no principal dos 4 primeiros mandamentos. Só podemos cumprir os mandamentos se amarmos a Deus de todo o nosso coração e entendimento. A grande dificuldade vem que nos dias atuais, muitos estão amando mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. É ou não é? Você há de concordar comigo, meu ouvinte? Você há de concordar comigo, meu amado, minha amada irmã em Cristo?
Muitos hoje, nos dias atuais, estão amando mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Muitos hoje só procuram a Deus por causa das bênçãos. E eu vou te falar um negócio, me perdoe a sinceridade, mas não posso deixar de falar isso. Muitos hoje em dia só procuram a Deus por causa das bênçãos, e isso é totalmente errado, equivocado. Por quê, pastor? Por quê? Porque você e eu devemos procurar, buscar a Deus pelo simples fato de Ele ser Deus, o Criador, o nosso Pai do céu, aquele a quem todos devemos adorar, prostrar, se render, se entregar. Eu não devo procurar a Deus por causa das bênçãos que Ele vai me dar. Isso é consequência. Mas eu devo buscar a Deus, porque Ele é Deus. Ele é o Criador. É Ele que eu devo adorar, me prostrar, me render, me entregar. O que chama a atenção no grande mandamento de Jesus é a sua introdução, e não a subserviência ou a submissão. Veja só, o termo amarás o Senhor teu Deus. Esse termo, esse amarás, deve ser observado mais do que uma mera obediência. Porque quando Jesus fala amarás o Senhor teu Deus, esse é o primeiro grande mandamento, é uma ordem. Deus exige, mas não é só uma mera obediência. Presta atenção, olha para mim agora e presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Só é possível satisfazer a Deus quem o ama antes de tudo. Vou repetir, só é possível satisfazer a Deus quem o ama antes de tudo. Obedecer por obedecer não vale. Procurar Deus por causa da bênção, vale menos ainda. Mas quando eu obedeço porque eu amo a esse Deus, porque Ele é Deus, Ele é Criador, aí eu estou satisfazendo, eu estou louvando, estou adorando, estou servindo de verdade, meu Deus. O coração é a sede do sentimento humano. Para o povo do Antigo Testamento, hoje a gente sabe que é a mente, mas para o povo do Antigo Testamento, o coração é a sede do sentimento humano. Tanto é que em Jeremias 17:9 está escrito: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Apesar de enganoso para o povo de Israel, no coração estava a alma, o entendimento, assim como o sentimento, a mente, a emoção e a razão. Então, vale ressaltar que amar a Deus neste mandamento tem como objetivo não apenas o sentimento, mas também o entendimento. Então, veja bem, você tem que amar a Deus, porque Ele é Deus. Você tem que obedecer a Deus por amor e vai mais além, não apenas o sentimento, mas por entendimento. O que significa isso? Não se trata apenas de amar a Deus por afinidade, mas demonstrar o amor a Deus porque de fato você o conhece. Você conhece e tem intimidade e pode chamar realmente Deus de Pai. E como é que a gente chama Deus de Pai? Através de Jesus como Senhor e Salvador. Existem cristãos, por exemplo, desavisados, que leem o primeiro mandamento, mas ainda assim cultuam 3 deuses, pois desassociam a harmonia que existe entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Desconhece a Trindade, quando o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Está lá em João 10:30, eu e o Pai somos um, Jesus falando. Pastor, como é que é isso? Gente, a Trindade ou a Trinidade foge da nossa compreensão. De fato, a palavra Trindade ou Trinidade não está na Bíblia, mas o ensino é claro. É um dogma. O problema é o seguinte: nos dias atuais,
onde as classes da nossa escola bíblica dominical estão cada vez mais vazias, e os cultos de libertação, de bênção, de cura, de prosperidade estão cada vez mais cheios. Isso mostra uma triste realidade do povo. As pessoas desconhecem o verdadeiro Deus e a sua essência e têm intimidade com Ele. São inúmeras igrejas lotadas de gente, mas os seus corações estão vazios do Deus verdadeiro. É ou não é? Quantas pessoas vão à igreja só para receber bênção e saem de lá, muitas vezes, mais vazios do que entraram, porque o seu coração não estava sensível para obedecer a Deus. O seu coração não estava pronto para entender Deus, para conhecer a Deus, para obedecer a Deus. A igreja hoje necessita urgentemente de um retorno a Deus. Não apenas voltar para a presença de Deus. Talvez isso fosse o bastante, mas não se trata de ir ao encontro de Deus com o pires nas mãos. O grande mandamento de Jesus consiste em uma volta a Deus de mãos vazias, que essas toquem no coração e com toda a força e entendimento diga ao Senhor: Senhor, eu vim aqui te adorar, ainda que eu não seja merecedor, ainda que eu não mereça estar na sua presença, ainda assim, Senhor, eu vim te adorar, meu Deus e Deus meu. Entenda que essa é a nossa necessidade, meu amado, minha amada. O amor é a base da verdadeira atitude de obediência a Deus. E se o nosso amor for para Deus como de uma criança que ama um pai, que zela, cuida e protege, então nossa reação será sempre de cumprir a sua vontade. Porque através do amor, os mandamentos de Deus não são pesados. E muitos, sem entender a importância de amar a Deus, se afastam do Senhor com medo, pois acham que obedecer a Deus é uma escravidão e a qualquer falha cresce o medo de um castigo. Quantas pessoas acham que você conhece, que acham que não podem ser cristãs, não podem ser crentes, não podem seguir a Deus, porque se acham muito pecadoras, muito fracas, acham a vontade de Deus pesada, seguir os ensinos de Deus é pesado. Quando a gente ama a Deus, que obedece a Deus, nada é difícil, porque a gente faz com alegria, com amor. E para terminar, o grande mandamento, esse primeiro grande mandamento, é como uma estrada que nos traz de volta a Deus. Não basta apenas ações para uma reaproximação de Deus, porque é necessário pensar, refletir e entender quem Deus é na sua essência para amá-lo. Mas como retornar a Deus? Qual o caminho? Meu amado, o caminho está na primeira palavra do grande mandamento: ame. Jesus fala lá, ame o Senhor. E o ame que Jesus fala ali, você sabe muito bem que existe o amor ágape, o amor philos e o amor eros. O amor eros é o amor de um homem para uma mulher. O amor philos, no grego, é o amor de um pai para com o filho, de um filho para com o pai. E o amor ágape é o amor de Deus, o amor de se entrega, o amor que está lá em 1 Coríntios 13. Quando Jesus fala ame o Senhor, ele está usando esse verbo ágape, que é o amor de entrega. Entregue-se ao Senhor. O amor é o pavimento, é o chão da estrada que nos aproxima de Deus. É impossível ir ao encontro do Senhor cujo pavimento, cujo chão seja ódio, rancor, vingança, falta de perdão, tristeza. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, disse que sem amor o homem é como um sino que faz apenas barulho. Você sabe bem esse texto: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ir até Deus sem o amar é o mesmo que conversar com uma estátua de mármore. Você já viu alguém conversando com uma estátua? Talvez não, talvez sim, mas imagine você conversar com uma estátua. Essa estátua vai te retornar?
Essa estátua vai conversar com você? Claro que não, uma estátua. Ir até Deus sem amar a Deus de verdade, o amor ágape, o amor que se entrega, é o mesmo que conversar com uma estátua de mármore. Falar de Deus para alguém sem expressar ao Criador seu amor é como bater em uma lata vazia. Ainda que tenhamos o dom de entender perfeitamente a língua dos céus, traduzi-la aos homens, pois da mesma forma compreendemos o idioma humano, sem amor, vamos prestar um desserviço. Ainda que consigamos harmonizar o que os céus têm a dizer aos homens, mas se não tivermos amor, estaremos promovendo um transtorno. Ainda que tenhamos a capacidade de dizer a Deus o que os homens necessitam, se não tivermos amor, não conseguiremos nos aproximar de Deus. Se você não lembrar nada que eu estou falando amanhã, lembre pelo menos dessa frase. Escreve ela aí. Pega um pedaço de papel, eu espero. Pega um pedaço de papel, um lápis, uma caneta. Escreve o que eu vou falar agora. Eu vou falar devagar e vou repetir para você escrever. Escreve aí, ó. Somos para Deus aquilo que carregamos do lado de dentro e não o que demonstramos do lado de fora. Somos para Deus aquilo que carregamos do lado de dentro e não o que demonstramos do lado de fora. Orar sem amor é o mesmo que falar apenas a si mesmo. Evangelizar sem amor é o mesmo que exercitar um ritual. Ir para a igreja e cantar sem amor é o mesmo que ir a um show qualquer. A maior expressão do amor de Deus por nós foi revelada na cruz do Calvário. Em Romanos 5,8 diz isso. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Como obter o amor de Deus se este não é um sentimento natural, pois nascemos pecadores inclinados para o mal distante do Criador? Só pode amar alguém quem não está em litígio, mas ama que está em paz com o outro. Essa aproximação só pode acontecer através de Jesus, o nosso Salvador. Nós nos aproximamos mais de Deus quando temos a certeza de que os nossos pecados foram por Jesus perdoados. Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O amor de Deus é indescritível. O amor de Deus é maravilhoso. Deus é amor. Nós não podemos definir Deus, mas Jesus disse essa definição de Deus. Deus é amor. Eu quero concluir, eu quero terminar essa breve mensagem com uma velha história, uma história, não está na Bíblia, uma ilustração, mas uma velha história judia. Ela mostra uma bela narrativa. Claro que é uma história, ficção, mas ela nos traz uma bela narrativa e uma grande lição. Ouça só. Essa história descreve o que aconteceu quando Deus criou o homem. A história diz que Deus pediu conselhos a história, tá, gente? Mas traz uma boa lição para nós. A história diz que Deus pediu conselhos aos anjos que estavam junto ao seu trono. Aí o anjo da justiça disse o seguinte para Deus: Senhor, não cria o homem, não. Se o Senhor fizer, o homem vai cometer todo tipo de maldade. Será duro, cruel, desonesto, injusto, vou matar o outro. Não cria o homem, não. Aproveitando o gancho, o anjo da verdade disse para Deus: Senhor, não cria o homem, não. O homem vai ser falso, enganoso para com seus irmãos. Senhor, ele vai enganar até ti, ó Pai. Cria o homem, não. Aí o anjo da santidade prosseguiu e disse o seguinte também: Deus, não cria o homem, não. Ele seguirá tudo que é impuro, tudo que é pecaminoso, vai desonrar a ti. Aí, o anjo da misericórdia foi até Deus e falou o seguinte: Pai,
cria o homem sim, pois quando ele pecar e afastar-se dos caminhos da justiça, da verdade e da santidade, eu, o anjo da misericórdia, o pegarei pela mão, falarei palavras amorosas para ele e o levarei de volta para ti. Isso é uma história, uma ilustração, mas como isso conforta o coração em saber que o amor de Deus não tem fim. Como nos conforta nesses tempos difíceis, como por exemplo hoje a minha família está passando por luto, que as misericórdias de Deus se renovam a cada momento. Como conforta a mim e a você de saber que mesmo sendo infiéis, pecadores, ingratos, desobedientes, Deus está sempre pronto a nos perdoar, a nos mostrar o verdadeiro caminho da felicidade e cuidar para que tenhamos sempre o melhor para as nossas vidas. Quando abrimos o nosso coração para o Senhor, mesmo cometendo muitas falhas, pecados que envergonham o nosso Deus, podemos contar com o seu abraço, com a sua direção, podemos contar com os seus cuidados, com a sua proteção. Meu amado, Deus estará sempre ao nosso lado e logo estaremos novamente seguindo o caminho da vida abundante e eterna. Grande é o amor de Deus. Nós somos muito abençoados por poder desfrutar do amor de Deus durante todos os nossos dias. E não foi à toa que Deus nos deu e João escreveu esse que é o texto mais conhecido de toda a Bíblia e que nós estaremos falando juntos agora, eu aqui e você aí da sua casa, para terminarmos essa mensagem sobre o primeiro grande mandamento: amarás, ame o Senhor teu Deus, falando desse amor para conosco. É João 3,16. Você pode repetir comigo? Se você não quiser repetir em voz alta, repita no seu pensamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame com amor de entrega. Ame com amor obediente. Este é o primeiro e maior mandamento. E com certeza Deus estará derramando as mais ricas bênçãos na sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar com esta palavra.